Boa noite. O presidente Lula oficializou hoje a indicação do advogado Cristiano Zanin Martins para a vaga que era ocupada pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. A repercussão nos meios jurídicos e políticos foi imediata. Para tomar posse, Cristiano Zanin ainda depende da aprovação do Senado. Primeiro, ele vai passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, a indicação será submetida ao plenário. Até o fim do ano, Lula ainda deve indicar mais um ministro para o STF. A atual presidente da Corte, ministra Rosa Weber, completará 75 anos no próximo dia 2 de outubro e terá que se aposentar. E você vai ver também. Negociação de ministérios em troca de apoio ao governo no Congresso. O que disseram o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Assessor da liderança do PP na Câmara, partido de Lira, é alvo de operação da Polícia Federal, que investiga fraudes na compra de kits de robótica para escolas em Alagoas. Como o agronegócio puxou o PIB no primeiro trimestre. Resultado acima do esperado deve levar a revisões do crescimento da economia neste ano. Nos Estados Unidos, suspensão do teto da dívida tem até amanhã para ser aprovada pelo Senado. Tenistas brasileiros avançam à terceira fase de Roland Garros. E na Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo completam as quartas de final. Uma escolha esperada. Esse é o tom da indicação do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos a Brasília para falar das repercussões em torno dessa indicação feita pelo presidente Lula. Quem nos ajuda a resumir o dia é o Vitor Boiadian. Boa noite, Vitor. Oi, Bruno. Boa noite para você, boa noite a todos. O que aconteceu nessas últimas horas foi apenas o cumprimento de formalidades de algo que nos bastidores todos já davam como certo. Desde que assumiu novamente a presidência da República, Lula vinha ventilando o nome de Cristiano Zanin e testando a aceitação para uma vaga no Supremo. Ontem à noite, numa reunião no Palácio do Planalto, o presidente Lula fez o convite a Cristiano Zanin. Também estavam presentes o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Também por cortesia, Lula telefonou à presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, a outros ministros da Corte e a senadores para informar a decisão. A indicação saiu numa edição extra do Diário Oficial da União, hoje, no fim do dia, assim como o envio da mensagem presidencial ao Senado, que é a casa que aprova o nome de novos ministros do Supremo Tribunal Federal. Antes mesmo da publicação no Diário Oficial, Lula falou abertamente sobre a indicação de Zanin. Todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Após a indicação, ministros do Supremo Tribunal Federal elogiaram Zanin. Ótimo. Eu desejo sucesso na trajetória do Senado, dizendo que é uma prerrogativa do presidente da República, e cabe ao Senado agora avaliar os critérios, os requisitos que, a princípio, ótimo. Uma indicação positiva, acho que a pessoa qualificada totalmente vai integrar-se bem ao tribunal. Em uma declaração enviada à imprensa, o ministro Luiz Roberto Barroso disse o doutor Cristiano Zanin atuou com elevada qualidade profissional em casos que tramitaram perante o Supremo. Minha visão dele é a de um advogado sério e competente, que exibiu dedicação ao cliente e conduta ética, mesmo diante da adversidade. Da minha parte, será muito bem-vindo.
Zanin foi indicado para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, que deixou a corte em abril. O ministro aposentado enviou uma declaração afirmando: Cristiano Zanin é um experiente e combativo advogado que preenche todos os requisitos constitucionais para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Será com certeza um magistrado competente e imparcial. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil parabenizou Cristiano Zanin pela indicação. Disse que ele reúne todas as qualidades necessárias para desempenhar a função e que Cristiano Zanin se notabilizou pela defesa inabalável do Estado Democrático de Direito e dos direitos e garantias individuais, o que faz dele um dos grandes nomes da advocacia de nosso tempo, tendo sido membro de Comissão Nacional da OAB. Vitor, eu te peço só um instante, porque nós preparamos aqui um perfil de Cristiano Zanin, contando um pouco sobre a trajetória profissional e também sobre a relação com o presidente Lula. Vamos ver. Cristiano Zanin Martins tinha 38 anos quando assumiu o desafio mais importante de sua carreira. Ele esteve à frente da defesa do então ex-presidente Lula e parentes, quando a Lava Jato passou a apontá-los como beneficiários de um esquema de corrupção na Petrobras. Esse imóvel não é do ex-presidente Lula ou de qualquer parente do ex-presidente Lula. Se a relação entre cliente e advogado nascia ali, a de amizade e confiança vinha de décadas. Zanin é casado há quase 20 anos com a também advogada Valesca Teixeira Zanin Martins. Ela é filha de Roberto Teixeira, advogado e compadre de Lula desde os anos 1980. Paulista de Piracicaba, Zanin começou a trabalhar no escritório do sogro em 2004. Formou-se em Direito pela PUC de São Paulo em 1999 e concluiu a especialização em Direito Processual Civil na mesma universidade. Atuou em processos empresariais de grande repercussão, como a venda da Varig em 2007. A pouca familiaridade de Zanin e Valesca com investigações criminais rendeu críticas do mundo jurídico e até dentro do PT. Mas o casal nunca hesitou em seguir defendendo que Lula era vítima de um processo arbitrário, que tinha como único objetivo desqualificá-lo. Um conceito que, em inglês, é de lawfare. Há, sim, um cenário de perseguição e, mais do que isso, há uma real intenção de tirar o ex-presidente Lula do cenário político-eleitoral para 2018. A vitória mais importante veio em 2021. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, reconheceu os argumentos da defesa e anulou todas as condenações contra Lula, por considerar que a Justiça de Curitiba não tinha competência legal para julgar o ex-presidente. A decisão devolveu os direitos políticos de Lula e abriu caminho para que ele pudesse concorrer à presidência. Naquele mesmo ano, o STF ainda declarou Moro parcial ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá. Em 2022, meses antes de Lula se lançar candidato, a defesa conseguiu mais uma vitória. O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que a Lava Jato violou os direitos políticos, a garantia a um julgamento imparcial, a presunção de inocência e a privacidade de Lula. É uma decisão histórica tomada por uma corte mundial que reforça tudo aquilo que nós dissemos desde a primeira manifestação escrita que apresentamos na defesa do ex-presidente Lula. Quando a campanha presidencial começou no ano passado, Zanin foi anunciado como um dos coordenadores jurídicos. Agora eu volto com o Vitor Boiadian em Brasília. O Zanin foi indicado à vaga, mas a gente reforça que ainda falta a aprovação no Senado, não é isso, Vitor? Sim, Bruno. Zanin será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça. A data ainda não foi informada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, participou de um jantar com o Zanin ontem à noite. E hoje, numa entrevista à Globo News, falou sobre a indicação. Eu vejo com muita naturalidade, porque, embora haja essa condição de ser um advogado do presidente, ele é um advogado por formação, tem os predicados para poder preencher essa vaga no Supremo Tribunal Federal, inclusive o notório saber jurídico, a reputação ilibada, a idade mínima, que são os requisitos constitucionais. Hoje à tarde, Rodrigo Pacheco se encontrou com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do União Brasil, que será o responsável por indicar o relator do parecer sobre Zanin.
Hoje, alguns senadores comentaram a indicação do advogado. Em uma rede social, o ex-juiz da Lava Jato e agora senador Sérgio Moro, do União Brasil, disse que a nomeação de um advogado e amigo pessoal do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano. Já o senador Rogério Carvalho, do PT, disse que é um nome que tem demonstrada competência e qualidade técnica para ocupar a posição de ministro da Suprema Corte do país. O indicado precisa dos votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores. As votações na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário são secretas. Bruno. Vitor, obrigado pelas suas informações. Uma boa noite para você. Agora eu chamo a Júlia do Ailib para a nossa conversa. Hoje ela está em Brasília, de onde acompanhou a repercussão diante do nome de Zanin. Júlia, boa noite. A análise dos indicados ao Supremo deveria ser técnica, mas a gente sabe que existe uma boa dose de política nisso, não é mesmo? É isso, Bruno, uma super dose de política. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Afinal de contas, a gente está falando de uma aprovação que tende a acontecer no plenário do Senado e na CCJ, antes, Comissão de Constituição e Justiça, que é uma casa política. Então, Zanin, nesse período todo em que o nome dele já passa a circular, desde que o governo Lula começa, ele fez uma articulação corpo a corpo junto com os senadores. Hoje, o próprio presidente da República, Lula, se encontrou com Alcolumbre para discutir essa questão do prazo, da tramitação da sabatina dele lá na CCJ. Alcolumbre é o presidente da CCJ. E Alcolumbre disse para Lula que o rito lá vai ser expresso, vai ser rápido, ele não vai demorar para pautar a matéria. Por que isso é uma informação importante? Porque a última indicação feita por Bolsonaro, de André Mendonça, demorou muito para ter a sua sabatina, o nome dele, na CCJ. O Alcolumbre, à época, ficou quase 5 meses com a indicação ali por questões políticas segurando. E agora, no caso de André Mendonça, não, disse que vai ser rápido. Ontem também teve um jantar aqui em Brasília com o presidente do Senado, Alcolumbre, 2 ministros do STF, Moraes, Gilmar Mendes e Zanin, e lá eles fizeram uma análise de que Zanin deve ter uma aprovação no plenário, depois da CCJ vai para o plenário, ainda maior do que a de André Mendonça, que foram 47 votos. É claro que a oposição vai votar contra, mas eles acham que conseguem converter alguns votos da oposição a favor de Zanin. E, Bruno, todo mundo já está olhando para frente, é claro, política é sobre isso, todo mundo olhando para a vaga de Rosa Weber em outubro. E aqui em Brasília é uma discussão, será que Lula vai indicar uma mulher para essa vaga? Ou será que, se Rosa Weber se aposentar, ele indica um homem? Muitas articulações aconteceram para a vaga de Zanin, muita gente poderosa tentou se cacifar e não conseguiu. Será que Lula vai pegar algum desses nomes e colocar na vaga de Rosa Weber? Ou vai colocar uma mulher que não estava cotada para a vaga de Lewandowski? Essa aposta agora, o mundo político se dividindo. Tem gente que acha que Lula pode escolher um homem para a vaga do STF de Rosa e deixar para as vagas que tem no Superior Tribunal de Justiça, STJ, mulheres. Cenas do próximo capítulo, vamos aguardar. Muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Júlia, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Obrigado. A medida provisória que reorganizou os ministérios do governo Lula foi aprovada hoje no Senado, no limite do prazo de validade. Ao vivo de Brasília, a Flávia Alvarenga conta pra gente como foi. Boa noite, Flávia. Oi, Bruno. Boa noite para você e boa noite a todos. A sessão do Senado foi de poucos discursos. Era a estratégia para ganhar tempo, mas no fim a aprovação teve sim ampla maioria. Foram 51 votos favoráveis e apenas 19 contrários e uma abstenção. Portanto, fica mantida a organização da esplanada dos ministérios feita pelo presidente Lula, com 37 pastas. Mas nem tudo ficou como o governo queria. Os ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas foram esvaziados. A oposição reclamou do tempo curto para a discussão no Senado. E o líder do governo na casa e relator do texto fez um apelo aos colegas. E me dirijo também aos colegas de oposição, evidentemente que o voto é de cada um da sua consciência, a favor ou contra, mas que a gente pudesse
até pensando no país, deixar que essa estrutura possa funcionar como já vem funcionando desde o dia 1º de janeiro. A gente fica decepcionado, indignado até, de receber uma medida provisória no dia do vencimento. Nós não podemos continuar, presidente, votando matéria sem poder sequer ler. Na sessão de hoje, os senadores também aprovaram a medida provisória do Bolsa Família, com os R$ 600 por mês e mais R$ 150 por criança de até 6 anos, além também da aprovação do pagamento do Vale Gás. Bruno. Flávia, apesar do placar elástico hoje no Senado e ontem na Câmara, a demora para aprovar esse texto, que é essencial, escancara as dificuldades do governo no Congresso, né? Escancara, sim. O clima de insatisfação, Bruno, ficou evidente, né? Ontem, na madrugada, ao sair da Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, disse que daqui para frente o governo terá de andar com as próprias pernas. Hoje, em entrevista à Globo News, Lira voltou a criticar a articulação política. Eu espero que o dia de ontem tenha servido de ensinamento. Foi um grande esforço dos partidos independentes, dos partidos até de oposição, em ajudar na votação por um apelo que foi feito do presidente Lula a mim pessoalmente. Ele deu ministérios ao MDB, ele deu ministérios ao PSD, ele deu ministérios à União Brasil, ele deu ministérios a todos os partidos que votaram nele na campanha. Ele optou por esse formato. E é lógico que numa conversa entre líderes, parte da articulação política, ou o presidente da República, ou com o presidente da Câmara, que essa mesma solução seja dada para outros partidos que ele queira aumentar a base. No meio da tarde, o presidente Lula disse que Lira não pediu cargos e que não pretende fazer uma reforma ministerial. Não pediu e nem poderia pedir, porque o PP é um partido de oposição e tem gente que vota com a gente. O PP já teve um ministro no PT. O PP teve 2 ministérios no governo da Dilma. Não é problema. Se ele pedisse, a gente vai avaliar, mas até agora eu nunca ouvi o Lira pedir ministro. Não está na minha cabeça fazer reforma ministerial, a não ser que aconteça uma catástrofe que eu tenha que mudar. Mas por enquanto o time está jogando melhor que o Corinthians. Obrigado, Flávia. Boa noite para você. Mais de 4 milhões de reais em dinheiro vivo. Este é o valor que a Polícia Federal apreendeu hoje numa operação contra fraudes na compra de kits de robótica para escolas em Alagoas.